Olá, professoras! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. E você sabe como avançar do pré-silábico para o silábico com seu aluno? Eu sou a professora Helena e ajudo outras professoras a ensinar os seus alunos a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Pois bem, o que é pré-silábico? O que é silábico? Vamos entender. Para a gente começar a falar de avançar, nós temos primeiro que entender o que é. Conhecer os níveis de escrita da criança. Que quando nós recebemos nossa criança, nós primeira coisa, conhecer, saber qual nível de escrita que ela está. Porque nós vamos ensinar a ler e a escrever, certo? E a escrever faz parte de uns níveis que a gente tem que conhecer. E o primeiro nível que a criança começa é o pré-silábico. É quando a criança está naquele nível que ela não conhece as letras, ela não separa as letras de números. Quando ela vai escrever, ela escreve apenas uns ezinhos assim, olha. Aqui ela vê a figura e na figura que ela vê, ela escreve só isso, ela acha que está escrevendo, tá? É o nível que a criança está no pré-silábico. E você recebe essa criança na sua sala de aula. E o que fazer com essa criança? O que fazer para ela avançar para o silábico? Como eu vou ensinar para essa criança para ela aprender? Tá? Porque nós temos que entender que o alfabeto é um código ensinado. Ele foi um código criado para a gente ensinar para a criança. E ela tem que compreender como ela vai fazer com esse código. Porque ela olha para as letras e não sabe o que faz. Não sabe juntar. Não consigo ler, tia. E nós temos o quê? Que ensinar. Pois bem, então pré-silábico, esse nível da criança está. E nós temos que trabalhar, que ensinar para ela chegar no silábico. E o silábico, ele tem dois níveis. Tem um silábico sem valor sonoro. Como que é isso? Silábico sem valor sonoro. Como é isso? A criança, ela começa a perceber que existe letras, tá? Que existe números, mas aí na hora de escrever, por exemplo, a palavra sapato. Ela vê sapato, ela escreve qualquer letra para sapato, menos a letra S, menos a letra A. Ela vai escrevendo, ela vê sapato aqui, ela vê o desenho de sapato, tá? E ela vai escrevendo. Ela escreve N, ela escreve tudo que ela achar que tem na palavra sapato, menos o S do sapato. Então, esse é sem valor sonoro. Não tem nenhum som para a criança associar a figura. Mas, como vocês vão trabalhando, a gente vai trabalhando, ela já começa a ter o quê? O valor sonoro. Isso mesmo. Então, aqui eu já tenho um silábico com valor sonoro. A criança, quando ela vê a palavra sapato, quando ela vê a figura sapato, ela já começa a associar. Ah, já tem um S. Tem S, né, tia? S. E ainda faz o som. Ah, tem o T, tem o O. Então ela começa a escrever letras que se referem à palavra sapato. Então ela já vai fazendo sonzinho, porque ela já vai percebendo que nós vamos ensinando, ela vai conseguindo perceber que tem o S, que depois tem o A, mas na hora de escrever ela ainda omite letras, tá? Porque isso é muito comum no silábico com valor sonoro, essa omissão de letras. E aí nós temos que trabalhar bastante o quê? Consciência fonológica. A consciência fonológica, eu já tenho um vídeo no YouTube gravado que você possa assistir e aprender como trabalhar com a sua criança a consciência fonológica. E avançar do pré-silábico para o silábico é muito importante, importantíssimo, porque é aí que a criança vai começar a escrever. Aí que ela vai começar a conhecer o código alfabético, ela vai começar a conhecer todo o alfabeto e começar a escrever palavrinhas. Olha a importância de você fazer esse avanço. Olha a importância de você estar ali trabalhando com consciência fonológica, repetição de letras, o alfabeto, porque a criança precisa que aprender. Se ela não aprende, ela não consegue avançar. Ela fica ali, ó, tentando entender as letras, mas não consegue avançar no processo. Ela demora muito mais a ler e a escrever. E isso não vai fazer ela ler e escrever em menos de 6 meses de jeito nenhum, porque você não avançou no tempo certo. E qual é o melhor momento? O melhor momento é quando você recebe essa criança na sala de aula. Aquele momento que ela chega. Então, a criança chegou na sua chegada, na sala de aula, você já faz uma diagnose.
Porque aqui você vai saber que nível que a criança está. Então, através da diagnose, você vai identificar o que a criança sabe, qual o nível da escrita dela, que nível que ela está. E aí que você começa a trabalhar com ela, tá? Pode ser no meio do ano, pode ser no início do ano, pode ser qualquer época do ano. Você tem que saber. Chegou na escola, que ela chegou na sua sala de aula, você já faz a diagnose, você identifica. Ah, tá assim, ela tá pré-silábica, ela tá silábica com valor sonoro, sem valor sonoro. Ó, já tá alfabética, já conseguiu escrever as palavrinhas todas. Isso é muito importante, a gente ter esse olhar, esse cuidado com aquela criança que chega na nossa sala de aula, tá? E qual é o jeito errado? Gente, o jeito errado é você deixar a criança de lado, tá? Você não ensinar nada para ela. Ou o jeito errado é você trabalhar com ela assim, olha. Digamos sapato. S mais A, sa. P mais A. Aliás, P mais A, pá. T mais O, tó. Sapato. Olha a dificuldade que essa criança vai ter na junção de cada letra. Porque é muito mais rápido a consciência fonológica. Olha a dificuldade dessa junção dessas sílabas, que quando você trabalha a consciência fonológica, dentro da consciência fonológica, a consciência fonêmica, essa criança vai avançar muito mais rápido. E sobre consciência fonológica, eu tenho um vídeo no YouTube que você pode acessar e assistir e trabalhar bastante na sala de aula com seus alunos. E consciência fonológica, gente, é o ano inteiro. Não é só uma aulinha de 20 minutinhos. É o ano inteiro. É aqueles 10 minutinhos, porque consciência fonológica, ela é oral. É rapidamente. Aqueles 15 minutinhos que você faz ali na sala de aula, que a criança, aquela repetição, ela vai desenvolvendo aquela habilidade. Porque ela tem que ter a habilidade de ver o desenho sapato e lembrar sa. Eu faço com S e com A. Pá. P com A. Tó. O T e o O. Então ela tem essa habilidade, ela desenvolve isso que na hora de escrever sai rapidamente. Então, de tanto você trabalhar, de tanto a gente trabalhar, rapidamente a criança avança como um passo de mágica. Mas não é mágica, é aprendizagem, porque você ensinou da maneira eficaz. E isso rapidamente ele vai ler e escrever texto em menos de 6 meses. E aí, já vimos o jeito errado que você pode estar trabalhando em sala de aula. E tem jeito certo? Tem como trabalhar certo? Tem. E o jeito certo está atrelado de como você vai organizar. Qual o jeito certo? Eu começo sempre pelas vogais. Isso mesmo. Por que as vogais? Porque as vogais, a criança se expressa melhor na hora dela falar a vogal, na hora dela ler a vogal. Então, as vogais, elas fazem parte para formar a palavra de todas as consoantes. Então, é o ponto inicial, porque não tem palavra sem vogal, né? Então, por aí a gente já começa. Então, eu começo ensinando as vogais. Então, é o jeito certo. Aqui, as vogais, eu mostro tanto caixa alta como a letra cursiva, tá? Helena, mas ele tá começando agora. A gente ensina tudo. Porque isso vai ver a sua maturidade psicológica. Se a criança está com uma maturidade psicológica boa, mas não foi ensinada ainda, está no pré-silábico, mas você chega aqui mostrando para ela, rapidamente ela avança, tá? Porque a maturidade psicológica dela está boa, está pronta para aprender a ler e escrever, certo? Então você mostra aqui as vogais, mostra as 4 formas das vogais. Aí você vem nas vogais, trabalhando consciência fonológica com as imagens, olha só. Então, e você vai trabalhar a sequência? Não. Sempre trabalha alternados. Por quê? Porque na hora de escrever as palavras, elas não aparecem na sequência de A e O, certo? Então você pode trabalhar alternado. O A, o U, o O, o I. Isso não interessa para a criança. Interessa que ela tem que estar aprendendo os sons. E aqui na consciência fonológica, olha só. Traga as imagens. Olha essa. Vamos aprender uma atividade? Olha só, que imagem é essa? Uma igreja. Igreja começa com o quê? I. Qual é o som do I? I. Igreja tem quantas sílabas? Igreja. Olha quantas vezes você abre a boquinha para dizer igreja. 3. Olha, 3 atividades aqui. A letra, o som da letra
E quantas vezes abre a boca? Já é as sílabas. Aí você mostra outra figura de vogais. Que figura é essa? Ah, uma escada. Aí uns vão falar, escada, tia. Aí a hora a gente está mostrando, já falando para a criança. Falamos de um jeito, escrevemos de outro. É escada. E escada começa com que letra? É. E como é que como a gente consegue falar quantas vezes a boca abre para dizer escada? Ó, escada. 3. Tem mais alguma coisa que você conhece que começa com a letra E? Aí a criança vai dar várias opiniões. Elefante, escola. Aí deixa a criança viajar nas representações que ela conhece com a letra E de escada. Aí você mostra mais outra. Que figura é essa? Ovelha. E ovelha começa com que letra? Ó. Ó de quê? Aí você vai deixando as crianças falarem que começa com O. E ovelha. Eu abri a boca para dizer ovelha. Quantas vezes? 1, 2, 3. E cada um vai falando e você vai observando quem está participando, quem não está participando. É muito importante você perceber as suas crianças participando, falando. Porque quando a criança participa, você vê que ela vai desenvolvendo. Não deixa ela aquela caladinha lá, não. Chama ela para conversar, chama a outra. Isso é muito importante. Olha a tua figura. Que figura é essa? Avião. E avião começa com que letra? A. E quantas vezes eu abro a boquinha para dizer avião? 3. Gente, é muito importante a gente estar mostrando, falando na oralidade a quantidade de sílabas, porque quando for para a escrita, for para a separação de sílabas e até para a formação de palavras, a criança vai estar isso desenvolvido na cabecinha dela. Gente, isso é habilidade que a gente desenvolve na oralidade. E é tão importante que isso que vai depender a escrita e a leitura. Porque na hora que ele for ler, ele vai fazer o som, ele vai lembrar do som, tá? Esse som, ele é tão importante que a criança vai tanto ler e escrever, e na escrita ela vai escrever rapidamente. E a última vogal, U, de quê? Uva. O que mais tem com U? Urso, unicórnio. Aí eles vão lembrando, né? Palavras. A outra coisa, aproveita e vê se tem coleguinhas com esses nomes. Com A, com E, com I. Então, já a Diana, o de Úrsula, né? E você vai aproveitando a letra inicial para chamar a criança para falar a palavrinha do coleguinha com esse nome. E uva. Quantas vezes eu abri a boca para dizer uva? 2. Aí você vai ensinando. Aí, essa repetição é muito importante também quando você vai introduzir as consoantes. Isso mesmo. Você faz isso com as vogais e vem com as consoantes. Você introduz uma consoante por semana. Quando você vai com a consoante, vem com a caixa surpresa, vem com uma figura, um questionamento ali, sabe, incógnita para a criança ficar na expectativa o que ela vai aprender. Aí você traz a figura. Olha só essa figura. Que figura é essa? Um macaco. E macaco. Começa com que letra? Macaco. M. Olha, tem algum coleguinha que tem a letra M? E quantas vezes eu abri a boca para dizer macaco? 3. E você vai falando com a criança, vai mostrando para a criança. Gente, olha para você ver, eu não usei nada, escrevi nada, só oralidade. Isso é consciência fonológica, tá? De consciência fonêmica de letra inicial, de separação de sílabas, de palavras. Tudo isso a criança vai aprendendo. E eu gastei quantos minutinhos aqui com as vogais e com essa consoante? Acho que nem 30 segundos, né? Isso na sala de aula, isso rende, você ensina e a criança avança maravilhosamente bem. Pois bem, vamos trabalhar agora a palavrinha macaco, certo? Você vai preparar, tá? Tem que ter letras móveis, como eu coloquei aqui. Nós, professores, tem que ter muito alfabeto móvel. Porque o alfabeto móvel é a base para você evoluir no silábico. Porque a criança precisa visualizar, ter contato, fazer o som para ela poder aprender. E aqui eu tenho, ó, a letrinha M. Que letrinha é essa? M. M tem som? E quando eu junto esse M
com esse sonzinho, como eu leio? Ma. E como eu leio isso aqui? Né? Isso é muito importante. Como eu leio isso aqui? Mi. E agora vamos formar a palavra com a letrinha M, com essas vogais? Ah, tia, ó. Vou juntar, ó. Como eu leio? Né. Como eu leio? I. E como eu leio? Ah. Vamos juntar tudo? Meia. Olha só a evolução. Aqui você já consegue fazer com que a criança comece a ler a palavrinha meia, tá? É muito importante você estar mostrando para a criança, ó, nas fichas, nessas fichas que a gente faz com as letras móveis do alfabeto. A criança vai aprendendo. E essas mesmas fichas você tem que ter pequenas na mesa para a criança montar ela própria ali no trabalho ali na mesa, na formação de palavras, formando essas palavras. Agora vamos lá. Eu formei a palavrinha meia, eu tenho que contar quantas letras tem. Olha só, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quantas letras tem? 4. E a gente faz isso com todas as palavras, sempre envolvendo a letrinha M, aqui no caso, com as outras palavras, com as outras vogais. Isso é muito importante, essa repetição. Quantas vezes abre a boca, quantas letras tem, qual a primeira letra, qual o som da primeira letra, qual o som da vogal, qual o som dessa vogal, qual o som da outra vogal. Isso é uma atividade que a gente faz. Pois bem, você pega a imagem de um macaco para começar a letra M. M de quê? Macaco. Qual é o som do M? Quantas vezes eu falo a palavra, abrir a boca para dizer a palavrinha macaco? Quantas vezes? Ó, macaco. 3 vezes. Quantas letrinhas tem a palavra macaco? Vamos contar? Macaco. 6 letrinhas, né? Aí você vai mostrando para a criança. Aí você vem com a consoante, com a letrinha escrita. Olha só, que letrinha é essa então? M. Qual é o som do M? E se eu juntar esse som aqui, ó, com esse, como eu vou ler? Mé. Tá vendo que eu mudei, não trouxe o ar? Porque é importante, senão a criança fica má, mé, mi, mó, mu, mão. E a gente quer tirar isso, porque as vogais, elas não aparecem na mesma sequência. Então eu tenho que ensinar em sequências alternadas. Aí eu venho com o vocal. E agora, como eu vou ler aqui? Ma. Aqui, aqui, a. Juntou? Ma. Tá vendo? Você faz isso com a sala inteira, com todos, aquele que tá quietinho, aquele que tá caladinho, você chama ele atenção para a leitura de sílabas. Isso é muito importante, porque a criança, ela estava lá no pré-silábico, sem conhecer letras. Ela começa a conhecer a letra. Você tem que mostrar o quê? A correlação de letra, som. E você tem que estar chamando todas, porque tem umas que são participativas, interativas, e tem outras que são o quê? Tímidas. E a gente tem que chamar todas para a participação da aula. Aí você vai trabalhando. Juntou agora. Olha só, como eu leio? Mi. Como eu leio? Mu. Agora vamos formar uma palavrinha. Olha só. Quem consegue ler? Como é que eu leio aqui? É. E aqui? Ma. Olha só, formei uma palavrinha ema. Isso mesmo, ema. O que é ema? Ah, ave, tia. Tem umas pernas muito grandes, corre muito. Tem uns que vão saber. Aqui você já está trabalhando, olha, o conceito de que o animal é, que a ave é, e tem uns que não conhecem. Então, você vai, tudo isso você está trabalhando numa palavra só. Ema. Quantas vezes eu abri a boca? Ema. 2. E quantas letras tem? 3. E aí sim você está fazendo com todas as palavras possíveis com a letra M. Isso é muito importante. Você está trabalhando, articulando ali aquela vogal com aquela consoante com as vogais. Porque é ali que a criança vai desenvolvendo a consciência fonêmica do M e das vogais. Isso é muito importante porque na hora da escrita ela vai estar evoluindo e ela vai escrever sem esquecer uma letrinha. Pois bem, agora vamos nos organizar? Vamos nos organizar para a gente trabalhar realmente? Você já viu que eu preciso de ter as letras móveis, que com as letras móveis é que você vai trabalhar bastante a consciência fonológica daquela consoante da semana, daquela consoante junto com as vogais. Então você escolheu a consoante, você vai trabalhar
faço bastante isso durante a semana inteira, os 10 minutinhos, 15 minutinhos de consciência fonológica, todos os dias. E vou organizar escrita de palavras. Isso mesmo, eu preciso trabalhar atividades. Como são as vogais, eu tenho que estar mostrando a escrita da vogal, tá? Como eu escrevo tanto na cursiva e caixa alta, com qual letra começam as imagens, porque aqui eu estou desenvolvendo a consciência fonológica dela, para ela ligar. Aqui eu estou trabalhando novamente qual letra começa, isso é muito importante. A partir do momento que eu ensinei na oralidade, eu passo para atividades escrita. Isso é muito importante, a criança registrar aquilo que ela aprendeu. E é aí que você vai perceber a evolução dela. Outra atividade muito interessante, olha só, mostra, olha aqui, a figura, ela pintar a sílaba, porque aqui ela já está conhecendo as sílabas, ela vai conseguindo formar sílabas com as palavras. Isso é muito importante. Outra atividade bem interessante, ela vê a figura, escreve a palavra e pinta a quantidade de sílabas. Isso é muito importante. Ela vê a figura, escreve a palavra e pinta a quantidade de sílabas, porque aí ela percebe a quantidade de sílabas que ela está utilizando daquela palavra. E por último, gente, leitura. Gente, a leitura, a criança precisa ouvir histórias. Ela precisa ter contato com livros, porque ela tem que perceber que a nossa escrita é da esquerda para a direita e de cima para baixo. E só lendo, vendo os livros, percebendo que ela vai internalizando isso, sem você estar assim ensinando para ela, olha, é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Não. A experiência que ela tem com a literatura, com os livros, ela vai identificando, ela vai aprendendo que é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, assim você vai avançando. E como eu vejo que a criança está aprendendo? Eu vejo que a criança está aprendendo quando eu faço um autoditado, que ela consegue escrever aquelas palavrinhas. E você vai percebendo, olha, está omitindo letras, está faltando letras. E aquela omissão de letras é o quê? A hipótese da escrita. Isso mesmo. Quando eu sei que ela está com valor sonoro ou sem valor sonoro. Aí eu percebo se ela está aprendendo ou não. É nesse momento da diagnose que eu faço do autoditado que eu vejo essa criança está evoluindo, essa criança não está evoluindo, essa criança já saiu ali do pré-silábico, já está escrevendo letras e escreve letras com referência da palavra, porque desenvolveu bastante a consciência fonológica. E como eu vou saber que meu aluno saiu do pré-silábico e já está no silábico com valor sonoro? Gente, o processo de leitura e escrita, o processo da escrita é uma evolução que a gente está tendo que fazer diagnose toda semana. É através da diagnose, através do seu autoditado, da escrita espontânea, é que eu vou fazer com essa criança, que ela vai escrever do jeito dela, sem nenhuma interferência minha nem sua, que ela vai colocar no papel. Aí eu sei, avançou, está avançando, está escrevendo corretamente as palavras que eu ensinei. Porque a criança, quando ela avança, ela escreve como ela está na cabecinha dela, o que está pronto na cabecinha dela, ela coloca no papel. Então, no autoditado é que eu sei que essa criança está aprendendo, que ela está avançando, que ela já está no silábico com valor sonoro. E quantas vezes eu devo trabalhar isso durante a semana? Quantas consoantes eu devo ensinar por semana? Se eu estou no início do ano, é uma consoante por semana. Se essa criança entrou na minha sala lá para o mês de maio, junho, então eu já posso, primeira semana, mostrar para ela as vogais e uma consoante e depois 2 consoantes por semana. Porque a criança que já chega no meio do ano na sala de alfabetização, a consciência psicológica dela já está bem madura. Ela já consegue aprender muita coisa. Então você pode evoluir com ela, que ela consegue fazer rapidamente, avançar e aprender. E se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e compartilhe com outra professora que deve estar precisando dessa dica. Beijos, até a próxima!